aí contemplados com as suas dúvidas, que seja um momento de interação. E vamos nos apresentar, né, equipe? Vamos começar aí falando um pouquinho de quem nós somos, cada um aqui representando um setor. Vamos começar com você, Vitor. Podemos ir. Fala pra Oi, gente. pessoal. Boa tarde. Meu nome é Vitor, eu sou enfermeiro, sou consultor aqui do Grupo IAG Saúde. Muito legal estar participando agora do Desafio Sigquali. Já estou sabendo que vocês estão bem animados aí com o desafio. É bem legal ver os clientes engajados aí, né? Então, a gente vai dar esse treinamento. Na verdade, essa mesa redonda, a gente queria muito que vocês também participassem com a gente, tá bom? Então, qualquer coisa, vocês podem liberar o áudio aí para conversar com a gente. Vamos lá, então. Eu sou a Paula, consultora do Sigquali. Um prazer estar com vocês aqui hoje. A gente fica conversando aí por chat, e-mails, né? Então, para a gente é muito importante essa interação com vocês. E também o quanto vocês estão engajados aí no desafio Sigquali, para a gente é muito satisfatório. E espero que a gente tenha muito ainda a construir aí juntos, tá bom? Boa tarde, pessoal. Eu sou Stephanie, enfermeira também, consultora aí do suporte Sigquali junto com a Paula. A gente está junto nessa aí de chat, e-mail, ticket, e a gente está muito feliz de ter vocês aqui no desafio e que a gente possa cada dia mais estar engajando a equipe para que a instituição possa cada dia mais conseguir ver o que o Sigquali oferece para vocês e facilitar o trabalho de vocês aí também, tá? Aí, vamos lá, ensino. Claudinha, pode começar. Olá, pessoal. Meu nome é Cláudia Campos, sou gestora do ensino no Grupo IAG Saúde, sou consultora, sou enfermeira, sou advogada, sou especialista em DRG, gestão da qualidade, e espero poder ajudar vocês, compartilhar conhecimentos, esclarecer dúvidas, e agradeço a participação de cada um de vocês na nossa primeira mesa redonda e espero podermos ter mais ações como esta. Elianai. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Elianai, sou estudante de pedagogia, estou finalizando o curso. Sou trainee do time ensino, componho aí a equipe do Grupo IAG Saúde. Estamos juntos aí, qualquer dúvida relacionada à plataforma, o suporte ao aluno, validação de conteúdo. É um prazer, né, muito grande estar com vocês aí nesse primeiro desafio, nessa primeira mesa redonda. Espero que seja um momento de interação e que tanto a gente quanto vocês possam aprender, que possamos trocar aqui um pouquinho de experiência a respeito do sistema. Então, tudo que é relacionado às demandas pedagógicas, eu estou à disposição, podem contar comigo, e é um prazer. Ei, pessoal, meu nome é Ana Flávia, eu sou do time de comunicação e marketing do Grupo IAG Saúde, então eu sou uma das representantes da marca. Eu vou acompanhar as meninas do ensino, o pessoal da consultoria nesse desafio, todo esse movimento de e-mail marketing, de comunicados que vocês recebem, passa por minha curadoria, então estou aqui para qualquer dúvida que vocês tiverem. Vocês notaram aí que eu já habilitei a gravação dessa mesa redonda. Essa mesa redonda ela vai ser gravada para fins de relacionamento com o cliente, de divulgação. Então, se vocês quiserem compartilhar tela nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, LinkedIn, Facebook, não deixem de marcar o Grupo IAG Saúde. Eu estou muito feliz aqui de poder compartilhar um pouco do conhecimento sobre o Sigquali. Contem comigo. Obrigada, Aninha. Bom, essa é a equipe que vai estar aí com vocês nesse momento. É um prazer para nós, como todas já falaram. Agora, né, para a gente iniciar, a gente quer conhecer vocês também, saber um pouquinho quem, né, representa qual time, como que vocês se sentem aí participando desse momento. Então, acho que na ordem aqui do que aparece para mim, a gente pode começar pela Amanda, se apresentar, falar um pouquinho aí de você, qual o setor que você trabalha na instituição. Não sei se a Amanda está com áudio, o áudio dela está fechado. Isso. Pode passar para a próxima pessoa, que é a Marina, da Feluma.
Aliás, já até falei, né? Bom, gente, meu nome é Marina, eu faço parte do setor de qualidade aqui da Feluma, e eu participo, estou aqui representando, né, a equipe CST Feluma no Desafio Siguiquali, e a equipe Pensadoras também, daqui da Feluma, e muito feliz aqui de participar dessa mesa, né, estou aqui aberta a aprender cada vez mais, e vamos lá, vamos lá. Isso aí. Obrigada. Acho que a próxima é a Laís. Vou dar uma olhadinha aqui. Laís, Larissa. Marcos já está aqui com o microfone aberto também. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Larissa. Eu trabalho na FEMIG, especificamente na maternidade Odete Valadares. Eu entrei para o escritório, entrei para a unidade, na verdade. No ano passado, a gente começou a atuar no escritório da qualidade. O sistema de gestão da qualidade na FEMIG está em desenvolvimento, né, em todas as unidades da FEMIG. E lá na maternidade, especificamente, é agora que a gente está começando a implementar o SIGQuali. Então, está sendo tudo por partes. A equipe da qualidade já realizava algumas coisas, a gente já lançava alguns documentos, já lançava uns indicadores, mas a instituição ainda não tem o contato com o sistema, né? Então, é algo bem aos poucos mesmo, tem muita cultura organizacional envolvida, mas é isso aí, é um prazer. O prazer é nosso, Larissa. Obrigada. Nada. Marcos Vinícius. Acho que, por enquanto, não. Maria Fernanda. Vamos ver. Rosana. Thaís e Valéria, na hora que vocês quiserem, pode ligar aí o áudio, para a gente ouvir um pouquinho de vocês. Oi, Paula, tudo bem? Oi, Thaís. Boa tarde. A Paula quer ver qualquer um, menos eu, né, Paula? Fala aí, gente, Thaís. Eu sou Thaís, sou do Complexo de Saúde São João de Deus, aqui de Divinópolis, aqui em Minas Gerais, né? Eu trabalho no hospital já tem 6 anos, mas na qualidade estou entrando aí quase no 2º ano. A gente está com o SIGQuali desde 2018, né? A gente já implementou. Aí tentando, né, cada dia mais aumentar nosso uso dentro do SIGQuali, passando mais coisas para dentro do sistema, né? De uma forma gradativa, vamos dizer assim. Isso aí. Obrigada, Thaís. Nada. Valéria. Bom, boa tarde. Boa tarde. Bom, meu nome é Valéria, eu faço parte da equipe do SIGFES, da Unimed Federação Espírito Santo. Eu sou analista da qualidade e implantei o sistema de gestão da qualidade na federação e estou nessa área há uns bons 20 anos. Na federação tem uns 6 anos que eu estou lá. E está sendo muito gratificante participar desse processo junto com vocês. Que bom. Muito obrigada. Rosana, mais alguém que queira falar? Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Rosana, eu represento o time da superação da Federação Nordeste Paulista. Nós nos alocamos em Ribeirão Preto. E aqui, graças ao Vitor e ao apoio de todos vocês, nós começamos realmente a implementar o Departamento da Qualidade desde o zero, né, Vitor? Então, assim, é bastante trabalho, bastante conhecimento. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade de estarmos inserindo mais algumas pessoas a conhecerem a ferramenta que nós estamos utilizando, a entender um pouco mais sobre o trabalho da qualidade e a sua importância, e agradecer também ao apoio sempre presente da Paula, com quem eu falo muito por telefone, a Stephanie, muito grata, viu, meninas? E ao Vitor, que sempre foi nosso braço direito. Obrigada. A gente agradece, Rosana. Bom, pessoal, acho que
todo mundo falou, quem não conseguiu falar, acho que não está com o microfone, se vocês quiserem ir falando com a gente, né, durante. Eu acho que o Marcos Vitor está querendo falar, que ele soltou o áudio. Soltou? Então vamos lá. Maria Fernanda, a Laís. Talvez não está conseguindo. Mas ao longo também, né? Ao longo da interação, se quiserem ligar o áudio, se apresentar, fiquem à vontade, tá bom? Isso mesmo. O intuito é ser um bate-papo, né? Não é só a gente falando, a gente quer ouvir vocês também. Então, o tema que a gente vai trabalhar vai ser análise crítica. É um tema que, unanimidade, todos pediram para tratar sobre esse tema, e hoje a gente tem aí o apoio do Vitor, consultor, que vai trazer para a gente, né, um pouco mais sobre esse tema, sobre a prática, as meninas do SIGQuali também, que têm propriedade para falar sobre isso, e nós estaremos aqui de stand-by, caso vocês precisem de algum auxílio relacionado ao ensino. E agora, né, Paulinha vai assumir para fazer com a gente aí uma dinâmica para a gente iniciar, e vocês fiquem à vontade para interromper aí se necessário, caso tenha alguma dúvida, a gente está aqui para isso. Então, pessoal, vou mandar no chat aí para vocês um link para vocês acessarem e um código para vocês entrarem numa dinâmica nossa. Já que a gente está falando de análise crítica, nada melhor a gente começar com um brainstorming, né? Então, a gente vai fazer uma chuva de ideias, uma chuva de palavras aqui, para começar o nosso tema, para a gente ver, talvez, aí qual que é a maior dificuldade de vocês hoje na instituição de fazer as análises críticas, né? Em cima disso, depois a gente vai debater aí o assunto, o Vitor também vai saber falar aí com propriedade sobre o assunto, tá bom? Vou compartilhar aí com vocês no chat o código e o link para vocês acessarem, e vou compartilhar aqui para a gente ver a chuva de palavras, tá bom? Aí quem quiser ir já pode ir tentando acessar aí, qualquer coisa vai falando para a gente, tá bom? Vamos ver, e se vocês já estiverem vendo minha tela, pode falar, tá bom? Eu acho que não. Você está compartilhando a tela? Sim. Aqui não apareceu ainda, não. Não apareceu, não? Deixa eu ver. Não. Ainda não. Ah, acho que está carregando. Paula, eu entrei aqui, mas parece que não está aberto para... Acabei de liberar. Acabei de liberar, tá bom? Olha, está tudo certinho para vocês verem, tá bom? Quem não conseguir também, né, Paulinha, talvez possa compartilhar com a gente ou mandar aí no chat. Sim, e a gente vai colocando, a gente mesmo vai preenchendo. É importante que todo mundo participe, mesmo que não consiga acessar o link. E aí, se puder falar ou escrever aí no chat, seria legal. Que vai dar a opção de descrever 3 palavras aí, 3 mini frases, né? Então, quem conseguir pode ir preenchendo, igual o Vitor falou, qualquer coisa pode mandar no chat, ou mesmo abrir o microfone e falar com a gente qual que é o maior desafio de vocês hoje, tá bom? Já começou a aparecer algumas coisas interessantes, né? Não sei se ficou claro, todo mundo entendeu. É importante a gente colocar, né, para vocês hoje, a gente quer saber quais são os desafios que vocês estão enfrentando aí no dia a dia, no preenchimento da ferramenta, na utilização aí das ferramentas da qualidade, o que vocês têm maior dificuldade e identifica que tem maior desafio aí para estar utilizando a ferramenta de análise crítica, tá bom? Aí a Valéria já colocou, né? Paulinha, a da Valéria, você acha que eu coloco lá? Não sei se a Valéria chegou a colocar. Buscar a causa. Eu vou colocar aqui. Ah, tá bom. Todo mundo? Rosana conseguiu colocar. Dificuldade eu sei que todo mundo tem, não é possível.
Legal. Tá aparecendo coisa interessante aí, né, Paulinho? Sim. Ah, importante. O nome que fica maior, pessoal, igual causa raiz, é o que foi mais votado, mais colocado. Então, vocês vão percebendo que as palavras que ficarem maiores são as que foram mais selecionadas ali, que as pessoas descreveram mais. Causa raiz está disparada. Ganhando. Né? Tá ganhando. E aí... Analisar o resultado, Valéria colocou aqui. Analisar o resultado, vou colocar aqui. Causa raiz também, aqui no chat também. O pessoal tá colocando. O Vitor, seu som saiu cortado. A Thaís colocou aqui para a gente identificar quais os pontos importantes devem constar em uma análise eficiente. Muito legal. Como ele é grande, eu só não vou conseguir colocar aqui na chuva de palavras, né? Mas a gente já tem aqui como uma observação. Análise eficiente. Põe análise eficiente que dá para... Tá bom. Legal. E eu juro que eu tentei resumir, viu, gente? A minha... Pode compartilhar com a gente, se quiser compartilhar. Eu não consegui entrar pelo link, aí eu vou usando o chat mesmo. Tá bom, combinado. Muito bacana esse site. Muito legal. Bom, acho que já deu tempo para a gente ver, né, as principais dificuldades aí enfrentadas na utilização da ferramenta, né? E aí, o pessoal já estava comentando algumas coisas. Eu acho que causa raiz realmente ganhou disparado aí, né? Na verdade, é um desafio realmente para todo mundo, né? Preencher e identificar a causa raiz. Eu costumo falar, quem teve consultoria comigo, isso aí é uma vivência diária, né? É importante, por isso que é importante a gente conhecer as ferramentas que nós temos disponíveis, para que realmente a gente possa utilizar o máximo, né? Sistematizar ao máximo aí esse processo para facilitar para a gente, né? Legal. Então, é exatamente isso. Então, o pessoal da causa raiz ganhou disparado, entendimento da atividade. Legal que a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso hoje, analisar o resultado. Legal, é isso mesmo. Buscar a causa raiz, preencher a análise, fazer a descrição correta, plano de ação. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, né? E aí, a gente vai ter oportunidade para esclarecer um pouco mais, né? Apesar de que qualidade é uma vivência diária. Quem teve consultoria comigo vai lembrar que eu sempre falo que é passinho de formiguinha, né? É um pouquinho cada dia para a gente conseguir alcançar a eficiência aí do sistema de gestão. Então, a gente com certeza não vai conseguir esgotar o tema hoje, mas acho que vai dar uma clareada aí para todo mundo. Isso mesmo. Vitor, você já quer fazer seu compartilhamento? Que eu vou tirar aqui. Tá. Legal. Bom que apareceu os temas que realmente a gente já pensava, né? A gente, na consultoria, a gente já vê que é meio comum, né? Assim, as dificuldades da ferramenta, todo mundo tem essas dificuldades mesmo, né? Isso, aí pode compartilhar aí. Aí, legal. Então, pessoal, a gente vai já imaginando mais ou menos quais seriam as dificuldades, né? Porque, igual eu falei, qualidade é isso mesmo, a gente já tem essa vivência, a gente consegue mais ou menos conhecer um pouquinho das dificuldades aí, da vivência da qualidade. Então, a gente preparou um material, mas claro que é só para organizar as ideias, né? E a gente não quer ficar preso ao material, e a gente queria que vocês participassem com a gente. Então, quando vocês quiserem falar alguma coisa, pode
a liberar o áudio aí, falar que a gente para, a gente, né, questiona, a gente reaborda, e seria legal se vocês participassem com a gente, tá bom? Então todo mundo tá vendo aí? Sim. Tá dando para ver? Sim. O objetivo? Sim. Legal. Então, o objetivo nosso aqui hoje, como eu falei, é realmente identificar e discutir a importância desse processo de análise crítica que vocês consideraram como tão complexo aí nos processos de trabalho, né? Qualidade, realmente a gente vai ver que no dia a dia nosso, a gente sempre faz análise crítica, né? Claro que a gente precisa aprender as ferramentas direitinho, mas já é uma vivência nossa como qualidade em todo momento, né? Esclarecer os conceitos, né? Principalmente os conceitos que nós temos dentro da ferramenta lá do SigQuali, né? E realmente, né, capacitar vocês assim, ao máximo para conseguir elaborar a análise dos campos corretos lá dentro da ferramenta, tá bom? Então, conceituando, né, a análise crítica, e aí a gente vai falar uma coisa mais técnica. Quem conhece também sabe que eu não me apego muito a essas coisas técnicas, porque eu acho que a gente tem que, né, realmente fazer com que a linguagem seja para todo mundo de uma forma mais clara, mas é importante a gente contextualizar e conceituar, né, que o conceito nosso de análise crítica é realmente determinar pertinência, adequação, eficácia de um objetivo para alcançar os objetivos estabelecidos. Esse conceito da ISO 9001-2015, né? Então, realmente, determinar a pertinência, saber se é pertinente, se aquela informação faz sentido ou não, se é adequada ou não para o sistema de gestão, se é adequada ou não aquelas informações que estão sendo apresentadas ali, né? Se é eficaz, se alcançou o objetivo esperado, né? E realmente para a gente conseguir, e aí o ciclo do PDCA, a gente sempre agir para melhorar, né? Essa é a nossa ideia principal e o nosso compromisso com a análise crítica, é realmente sempre agir para melhorar em todos os processos, né? E também, como um conceito, vem que a análise crítica é um estudo e uma avaliação de um determinado produto, serviço ou processo. E aí a gente vai lembrar lá, quem já teve, né, consultoria com a gente e da qualidade, a gente vai lembrar um pouquinho lá do mapa de processo, então saber as interações, as cadeias dos clientes fornecedores, as pactuações que estão envolvidas ali nos processos. A análise crítica é para isso, né? É parar realmente para identificar os problemas, as falhas, as possíveis falhas, os gargalos, e sinalizar aquilo que a gente precisa melhorar dentro do nosso processo do dia a dia, né? Então, a gente vai ver que a análise crítica, no nosso dia a dia, como qualidade, aí é legal, gostei de ouvir que tem várias pessoas aí realmente que representam o sistema de gestão nas instituições, e aí a gente vai falar do dia a dia nosso, né? Auditoria, a gente sempre faz, né, recebe relatórios aí de auditorias de fornecedores, auditorias de clientes externos, auditoria de vigilância sanitária, então isso faz parte da nossa realidade do dia a dia. Durante a execução e a realização do serviço, sempre na hora que a gente está executando uma atividade, a gente consegue identificar alguns gargalos aí, então a análise crítica vai ajudar a gente nisso também, né? Pesquisa de satisfação, reuniões, brainstorming, que é o que a gente acabou de fazer aí, né? Identificar isso, uma chuva de ideias para discutir os temas, manifestação de clientes, reclamações, visitas técnicas, enfim. Isso faz parte do nosso dia a dia como gestão da qualidade, né? Então, é importante a gente desmistificar isso e fazer com que realmente a ferramenta seja uma coisa que faça uma adesão à nossa rotina do dia a dia, porque já faz parte do nosso dia a dia. O legal é que o sistema, ele só traz a ferramenta para que a gente possa ainda potencializar ainda mais essa ferramenta, né? E esse conceito aí está bem enraizado nosso no dia a dia. Então, a análise crítica, o que ela permite? Ela é importante por quê? Né? Porque
porque ela vai orientar a formulação e a hierarquização de políticas e procedimentos, ou seja, a partir do momento que eu consigo identificar processos aí que estão acontecendo hoje de formas inadequadas, a hierarquia do processo está de uma forma equivocada, que dificulta a execução da atividade, do processo ali. Então, fazendo uma análise crítica estruturada, a gente consegue realmente identificar essas possibilidades de melhoria, né? Monitorar a melhoria dos processos, é o que a gente sempre fala do PDCA, e aí melhorar sempre, melhorar para agir, para realmente o sistema de gestão da qualidade, a melhoria contínua, né? Promover maior transparência, então é bem legal aí esses painéis que mostram aí realmente quando a instituição consegue fazer uma análise dos seus processos e parar para pensar, realmente traz uma transparência, porque isso fica divulgado, né? Isso fica lá registrado. É importante que o dono daquele processo, daquele indicador, ele vai conseguir realmente identificar ali o que ele precisa fazer para conseguir chegar no objetivo que é esperado, né? E permite melhorar uma melhor tomada de decisão. Né? A gente costuma falar, nós da qualidade é uma coisa que nós já temos... conseguimos observar que há uma dificuldade, um deslocamento muito grande de quem executa, muitas vezes, e de quem monitora, né? Ou seja, muitas vezes é difícil nós que estamos fazendo uma análise crítica, definir ações de melhoria, porque muitas vezes a tomada de decisão não está na nossa mão, né? Mas é muito importante que a análise crítica ela seja realizada ali em conjunto do setor, ali com os responsáveis dos processos, porque é o que eu costumo falar no nosso dia a dia, né? Ninguém melhor para realmente identificar as melhorias que podem acontecer, senão nós mesmos que somos donos do nosso processo, né? Então é muito legal que essa ferramenta vai conseguir fazer com que a gente identifique as possibilidades de melhoria e tomar as decisões para o nosso processo de trabalho, né? Para que realmente a alta direção ela consiga realmente, a gente consiga alcançar os objetivos estratégicos, porque se a gente hoje não consegue alcançar os objetivos no nível local ali do nosso processo, quem dirá um objetivo estratégico macro, né? Então a tomada de decisão é para acontecer e favorecer realmente isso. Então, contextualizando de maneira geral, o que é análise crítica? Realmente a observação dos dados buscando transformar em informação útil, né? Eu costumo falar que nós, no sistema de saúde, nós temos acesso a várias informações, né? E aí vem informações de ANS, informações de vigilância sanitária, informações que vêm epidemiológicas aí do processo nosso do dia a dia. Então, a gente tem acesso a várias informações, vários dados, na realidade, dados, que muitas vezes eles não são transformados em ações concretas para o nosso dia a dia, para o nosso processo, né? Então, é muito importante que realmente a análise crítica aconteça para que a gente consiga transformar esse dado em informação útil, né? Para que a gente consiga melhorar continuamente os nossos processos de trabalho. Conhecer a natureza, as proporções, funções, as relações dos processos. Então, a análise crítica realmente é para executar isso. E aí, aquilo que a gente acabou de conversar, o dado e a informação, né? Então, a transformação de um dado em informação, ela só vai acontecer quando a gente parar para analisar aquele dado, né? A gente tem acesso àquela informação, a gente precisa sentar, analisar criticamente, discutir, para definir realmente ações de um determinado problema ou oportunidade de melhoria, que é aquilo que a gente fala, rodar o PDCA sempre no sistema de gestão da qualidade. E aí a gente pode usar ferramentas que vão facilitar a nossa execução e a nossa elaboração da análise crítica, né? Então a gente vem com 5 porquês, que na verdade quem teve consultoria comigo sabe que não para nos 5 porquês, né? A gente tem que realmente identificar a causa raiz do problema, né? Todo mundo sabe aí no nosso processo de trabalho, no dia a dia, diversas situações que a gente define ações de melhoria, mas que muitas vezes a falha continua acontecendo, né? Então, por que a falha continua acontecendo? Porque a gente não definiu ação na causa raiz daquele problema, né? Se a gente não conseguir encontrar a causa raiz, identificar a causa raiz, a gente vai definir a ação de forma equivocada,
né? Então, realmente, os 5 porquês é uma ferramenta que vai nos auxiliar aí na identificação das causas raízes dos problemas, e o diagrama de causa e efeito, Ishikawa, espinha de peixe, da forma como a gente preferir melhor, vai conseguir realmente fazer com que a gente consiga ordenar, classificar essas causas para que a gente consiga identificar e extrair relatórios baseados em informações, né? Então, realmente, a causa raiz é aquela geradora de todas as outras causas prováveis que para aquele problema, ou, né, realmente uma melhoria. Então, essas informações estão dentro do SigQuali, a gente consegue executar isso de uma maneira bem legal lá dentro da ferramenta. Então, a gente precisa conhecer mesmo, esse treinamento, esse momento realmente é para isso, para que a gente possa realmente estabelecer um mecanismo padrão, ideal, para que a gente consiga fazer análise crítica. Essa primeira parte, pessoal, ficou clara? Todo mundo concorda? O que vocês podem compartilhar aí do dia a dia de vocês referente a essa análise crítica? Faz sentido isso que a gente conversou? Ô, Vitor, o Marcos Vinícius falou aqui, no bate-papo, estabelecimento dos referenciais comparativos. Exatamente. Como que a gente vai comparar se a gente não tem informação, né, para a gente realmente conseguir transformar isso em informação, em valor, para a gente conseguir gerar uma ação que a gente não consegue comparar, né? Então, é exatamente isso. Respondeu que faz super sentido. Legal. Ela está respondendo que faz todo sentido. Tá claro? A gente está falando difícil ou não? Tá dando para levar aí? Tá tudo bem, né? A Marina também falou que faz muito sentido, a Valéria também, e a Laís falou bem explicado. Tá bom. Então, esse primeiro momento foi realmente para a gente conceituar o que é, né, uma análise de causa raiz, para que ela é importante e tal. Então, agora, a gente vai entrar numa parte mais técnica. A gente quer, com esse treinamento, explicar cada um dos campos que a gente usa lá no SigQuali, porque eu acho que é isso que gera dúvida, né? Na verdade, a análise crítica, parar para analisar uma informação, como a gente viu, a gente faz no nosso dia a dia. Em todo momento, a gente está solucionando situações de problema, em todo momento a gente está identificando ali causas raízes, o que muitas vezes a gente tem dificuldade de conseguir classificar isso e registrar lá na ferramenta. Então, a gente quer agora, nesse momento, esclarecer, né, e deixar bem claro aí como que a gente usa cada um dos campos. A gente vai falar na apresentação e logo na sequência a gente abre lá no SigQuali para a gente tirar as dúvidas. Aí, Paulinha, já conseguiu abrir alguma aí de que você usa de exemplo para a gente compartilhar lá no SigQuali, por favor. Então, tá. Então, o primeiro campo que geralmente a gente vê lá na nossa ferramenta do SigQuali e que a gente deve considerar na análise crítica e que, na experiência minha de consultor, é um dos campos que surge mais dúvida, é na análise genérica. Muitas vezes a gente teve toda a dificuldade lá de gerar informação, gerar o cálculo, chegou na informação no dado lá do indicador, ou da não conformidade, enfim. E aí a gente nesse campo, o que a gente coloca na análise genérica? É uma das dificuldades aí, com certeza, a Paulinha, Stephanie, já viu isso aí no dia a dia, das dificuldades dos clientes, né as meninas? Com certeza. Então, uma das principais coisas. Então, o que a gente precisa, o que seria o ideal para a gente conseguir colocar nesse campo? Nesse campo, pessoal, é um campo onde a gente vai aproveitar para dar uma contextualizada naquela informação, daquele indicador, daquela informação, daquele dado em si, né? Contextualizar como que a gente chegou no cálculo, o que significa aquela informação ali naquele momento, analisar a situação atual, saber se a minha meta está alcançada, se não está alcançada, o que aquela informação representa em dados mesmo minuciosos. Então, esse campo de análise genérica é o momento onde a gente vai contextualizar como que a gente chegou naquele resultado que a gente alcançou. Se aquela meta foi alcançada, se não foi, quanto que isso representa em números, avaliar a mudança ao longo do tempo, então fazer comparações com análises, né, que a gente já tenha sido executado, uma série histórica, parar para pensar, olha, hoje a gente está dessa forma por causa disso, por causa daquilo, e aí isso possibilitou a geração do resultado nesse mês
para alcançar a meta ou não alcançar. Então, essa análise genérica é para a gente realmente contextualizar a informação daquele resultado. Tá bom? Então, essa parte, pessoal, ficou claro. Depois a gente vai ver lá no SIGQuali direitinho como que a gente preenche. Essa parte ficou clara porque é uma das partes que tem mais dificuldade lá no SIGQuali. Ficou claro essa parte? Sim. Vocês têm alguma dúvida? Porque esse campo aí vocês têm dificuldade. Nós temos, né? Se alguém tiver dúvida, fala agora. Então, vamos seguir. Ops, peraí. O outro campo, que geralmente o pessoal tem muita dificuldade, e que é o que aparece logo na sequência ali do indicador, é a situação das ações da análise crítica anterior. Esse é campeão, né, Paulinho? Acho que esse campo é o campeão de dificuldade. Aí o pessoal tem muita dificuldade. E aí a gente está aqui realmente para esclarecer o que a gente preenche nesse campo. Então, nesse campo, pessoal, a gente vai parar para pensar o seguinte: nós definimos ações anteriores para os resultados dos indicadores. Provavelmente. Claro que se for a primeira análise, vai ser não se aplica esse campo, né? Que não tem análise anterior. Mas se for uma continuidade, se for uma série histórica, provavelmente nós definimos ações anteriores para possibilitar o alcance ou da meta, ou daquele resultado, ou para melhorar o processo, para melhorar o resultado daquele indicador, ou para manter, né, aquela meta, aquela ação dentro do esperado. Então, o que esse campo quer dizer? Quer dizer o seguinte, que nós precisamos acompanhar a realização dessa ação que nós propusemos. Então, vamos dar um exemplo. No mês de agosto, nós propomos uma ação X para uma análise crítica que nós fizemos. No indicador de outubro, nós vamos voltar na análise de setembro e pensar, será que nós executamos essa ação? Será que essa ação que nós propusemos foi adequada? Como que está o andamento dessa ação? Então, realmente, é voltar na análise crítica anterior e identificar se aquela ação que nós propusemos foi executada, não foi executada, foi adequada ou não. A gente identificou que não vai ser aplicável no momento. Qual que é a situação dessa análise crítica? Então, nesse campo, é para a gente preencher isso. Ficou claro, pessoal? Meninas do suporte, se quiser complementar e compartilhar, fica à vontade. Tá certinho aí, Vitor. Isso mesmo. Isso mesmo? Então, ótimo. Então, dando continuidade, a gente precisa identificar, e aí é uma coisa que já vem lá na informação, na ficha técnica, lá quando a gente seleciona o resultado, se a meta do indicador foi alcançada, ou não foi alcançada, ou no período não foi mensurado. Pessoal, muita dificuldade também nesse não mensurado, né? Não mensurado, pessoal, não quer dizer resultado zerado, né? Não mensurado significa que, por algum motivo, naquele período, nós não conseguimos chegar naquele resultado, seja por uma falha de sistema, seja por uma dificuldade qualquer técnica. Então, o não mensurado, ele só vai ser aplicado quando a gente não conseguir mensurar o resultado. Diferente disso, é meta alcançada, meta não alcançada, né? Então, nessa parte da situação atual do indicador, eu acho que essa questão do não mensurado que é o que gera muita dúvida. Na análise da tendência, também é um campo que a gente precisa trabalhar bastante, né? E aí, na tendência, pessoal, é importante a gente identificar uma série histórica daquele resultado, né? Para a gente conseguir identificar se no período atual a tendência é nós melhorarmos, nós piorarmos ou manter constante. Então, a gente realmente parar para olhar para o retrovisor, para a série histórica e parar para pensar. Olhando o resultado, a nossa tendência é melhorar o resultado? Favorável. É piorar o resultado? Desfavorável. Ou é manter constante aquele resultado? Então,
a tendência é a gente parar para analisar, olhar no retrovisor e falar, olha, o que os resultados anteriores estão me mostrando? Isso é importante, pessoal, porque mesmo que nós tenhamos uma meta alcançada, se nós tivermos uma tendência desfavorável, ou seja, nós estamos com a meta alcançada, mas a gente está identificando que a nossa tendência é cair ou piorar o resultado. A gente precisa imediatamente, como sistema de gestão, identificar isso e definir a ação para que a gente realmente possa, no próximo período, reverter esse resultado, né? Então, nesse campo de tendência, é exatamente isso, para a gente parar para olhar os resultados anteriores e identificar qual que é a possibilidade da gente no período, né? Vitor, só um momento. Oi. A Rosana quer fazer uma pergunta. Vamos lá. Ô, Vitor. Oi, Rô. Tá me ouvindo bem? Tô escutando. Ó, eu vou falar em relação aos resultados dos indicadores, tá? Tá bom. Você pode voltar à tela anterior, por gentileza? Você quer voltar na tela anterior? Por favor. Aqui? Isso, ó. Você está falando da tendência dele em ser favorável ou desfavorável, tá? Isso. Vamos supor, ele está mantendo constante, independente de estar com a meta alcançada ou não alcançada, tá? Qual a sua sugestão de... Poderia ser um plano de ação eu alterar a meta do meu indicador? Porque, assim, conforme você nos instruiu em consultoria e a nossa empresa, assim, aderiu e nós concordamos, que a gente tem que ter uma meta bem, assim, de acordo com a realidade que nós vivemos. Uhum. Tá. O que eu preciso que você sugira? Que período você acha que a gente deveria de fazer uma análise para alteração de meta? Tá, você está falando, no caso, para alteração da meta do indicador, não é? Isso, porque vamos supor, Tá. eu estou sempre com o mesmo... Então, assim, a meta alcançada. vai depender muito, Rô, do objetivo do indicador, tá? Então, assim, vamos supor que nós temos um indicador aí que um objetivo está sendo alcançado, né, com um resultado constante, e não dá para melhorar. Entendi. Nesse caso, a gente não tem como mudar a meta. Mas vamos supor que seja alguma coisa que, mesmo alcançando a meta, estando constante, legal, ótimo, mas a gente, identificando o cenário, dá para a gente melhorar. Nesse caso, vale a pena a gente mudar a meta do indicador para a gente realmente incentivar, instigar aquele processo a melhorar ainda mais. Ok. Ficou claro? Muito. Obrigada, viu? Não, que isso. Ficou claro então, né? Então vai depender do objetivo do indicador, né? Mas se for, Vitor, vê se estou correta. Se for fixar um período para mudança de meta, é um momento da análise crítica com a alta direção. Isso. Muitas vezes, é exatamente isso que a Claudinha disse. Muitas vezes, Rô, e aí a gente estruturou, né? O ideal seja que a gente tenha um momento para fazer a análise crítica do período, né? Da alta direção. Então, nesse momento, quando a gente estiver revendo o resultado dos indicadores, pode ser proposto uma nova meta pelo coordenador, pela alta direção, enfim, pelo líder ali daquele processo, para instigar aquele processo a melhorar ainda mais. Claro, até isso, né, para motivar as pessoas e, ó, eu alcanço até aqui, vamos tentar um pouco mais. Ok. Isso. Seja através da reunião, né, seja chamada de análise crítica da alta direção, ou uma reunião de metas que a instituição faça de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, ou através também da análise do planejamento estratégico, e vamos fazer essa análise dos indicadores e vamos ver, esse indicador está alcançando a meta, todo mês ele está alcançando, vamos estipular mais uma meta mais desafiadora, ou não é o momento, vamos propor daqui a 6 meses, então na ata é importante fazer essa análise. Tanto é que de acordo mesmo com cada indicador, né, Cláudia? De acordo com a realidade do tratamento ou do período, entendi, ficou claro. Muito obrigada, viu? Legal. E aí, pessoal, uma coisa também que surge muita dúvida, né? É quando é que nós temos que definir uma ação lá na análise crítica.
para ficar fácil. Sempre quando a gente vai definir uma ação, é quando a gente tiver uma meta, um resultado não alcançado, uma meta não alcançada, e aí a gente tem que definir obrigatoriamente uma ação corretiva, porque se eu não alcancei aquele resultado, significa que tem algum problema, alguma causa ali que está realmente dificultando aí o alcance da meta, e a gente precisa identificar qual que é a causa raiz disso. Então, meta não alcançada sempre tem que ser uma ação corretiva. E não mensurado, é importante a gente definir uma ação, porque se a gente acontecer algum problema técnico que a gente não conseguiu chegar no resultado do indicador, a gente precisa corrigir isso no próximo período, né? Então, basicamente, quando a meta estiver não alcançada e o resultado for não mensurado, a gente vai necessariamente ter uma ação corretiva. Agora, quando é com a meta alcançada, que a gente precisa, obrigatoriamente, fazer uma ação para a gente melhorar. Porque muitas vezes, aquela situação que nós falamos, o resultado, a meta está alcançada, mas a gente está identificando, né, na série histórica e na linha de tendência que a gente está piorando ao longo do tempo. Então, nesse caso, é importante definir uma ação preventiva para que a gente realmente possa não chegar ao ponto de a gente não alcançar a meta, mas definir uma ação ali nesse momento que seria o ideal, né? Quando a gente identificar que tem algum desvio ali, que piorou um pouco o resultado, já definir uma ação ali preventiva para evitar que a gente não alcance o resultado. Então, nesse campo de ação a ser tomada, é importante a gente registrar, né, qual é o problema, né, qual é a causa raiz e, na sequência, qual a ação que a gente vai tomar, se corretiva ou se preventiva. Ficou clara essa parte? Porque o pessoal também tem bastante dúvida sobre isso. Acho que em relação à tendência também, né, Vitor? O pessoal, a maioria dos meus clientes, a maior dúvida era como fazer a análise da tendência. Mas é parar para olhar o retrovisor mesmo, né? Ver como que nós estamos, o que o cenário está mostrando para a gente. Se a gente vai melhorar ou se a gente vai piorar, né? Então, acho que nessa dica fica mais fácil. E também no painel de bordo, quando você vai gerar um gráfico, ele tem um painel de bordo que ele já te mostra também a situação da tendência. Então, isso aqui vai depois estar no bolinho, né? Laranja. Que fica mais fácil. Então, quando vocês precisarem de verificar, é só ir nesse painel de bordo lá, que eu mostro vocês como ativa, e já dá para definir ali se está favorável ou não, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela que o Vitor falou para a gente mostrar diretamente dentro do SigQuali. Dá uma olhadinha rápida. Deixa eu pegar aqui, tá? Deixa eu interromper a minha aqui. Aí. E aí você pode repassar, Paulinho. Já está compartilhado aí? Já. Sim. Então, aí os campos que o Vitor foi falando, e a gente tem aqui na análise crítica, né? Então, a gente tem aqui, quando eu vou selecionar, vou fazer minha análise crítica setorial, que é a de Ishikawa, né? Definimos aqui o período que vamos analisar desse indicador. Ele vai carregar diretamente a pessoa que está logada no sistema, que está analisando. Isso não impede que você vincule outras pessoas que compartilharam ali no momento de realizar análise crítica. Você pode adicionar os usuários que te ajudaram ali na análise crítica, né? Que é interessante ter uma segunda opinião, as pessoas envolvidas no processo, né? Logo aqui no canto esquerdo aqui do relatório, sempre ele vai trazer as informações do valor da meta, o valor obtido, se minha meta foi alcançada sim ou não. Se eu tenho algum plano de ação vinculado ao resultado desse indicador, ele vai trazer aqui também o nome do plano de ação. Se eu realizei a análise crítica de resultado, que é aquela da memória de cálculo do meu resultado, que fica lá debaixo do resultado lançado, naquele quadradinho, ela vem aqui também, se eu tiver preenchido, e o anexo, tá? Então, é bem interessante para os indicadores que são compartilhados com as áreas.
uma área lança o resultado e outra analisa, é essencial que as informações venham aqui para ele conseguir ter ali um parâmetro, né, do resultado, como que foi alcançado ali aquele resultado daquele indicador, para ele conseguir analisar, né? Então, eu não posso dar, assim, algo para a pessoa analisar sem dados, né, consistentes ali para que ele faça uma análise. Análise genérica, onde o Vitor falou, onde eu posso colocar aqui o histórico que está ocorrendo naquele momento ali do meu indicador. Nesse caso aqui, é um indicador referente à adesão ao planejamento das atividades da qualidade, né? Então, aqui eu posso colocar o que eu estou avaliando, quais os setores, qual que foi o percentual de cada setor. Então, como que eu consegui chegar no resultado do meu indicador? E aqui eu tenho todas as informações. Se o Vitor quiser complementar aí, pode também, tá, Vitor? Então, logo abaixo, eu tenho aqui a espinha de peixe. Essa daqui, não sei se todos vocês hoje utilizam nesse modelo. Que quando eu faço o cadastro do meu indicador, eu posso colocar as possíveis causas para cada um dos M's, né? Então, quando eu coloco aqui as possíveis causas, abre esse leque de informação aqui que fica muito mais fácil para analisar. Então, quando eu tenho as possíveis causas da minha causa raiz ali, fica mais fácil de analisar, posso selecionar quantas forem necessárias em cada um dos M's, aqui dos 6 M's, e para cada uma delas vai abrir a caixinha de descrição e ação, que é onde eu vou identificar o porquê eu acho que é aquela possível causa ali. Então, vou descrever. Pode falar, Vitor. Só uma coisa, que aí o pessoal, vivência de consultor mesmo. O pessoal tem bastante dificuldade na identificação das possíveis causas, né? E aí, é muito interessante, e que eu sempre falo o seguinte, o dono do processo, ele sabe ali, durante a execução do seu processo de trabalho, no dia a dia, o que pode influenciar no alcance da meta ou no resultado aí ruim, né? Então, é legal esse campo, porque, claro que a gente já pode deixar preenchido, e seria o legal, seria isso, a gente ali, isso já está gerenciando o risco do processo, ou seja, parando para enxergar aquele resultado, aquele indicador, o que nós conseguimos identificar que é possível de acontecer para a gente alcançar, favorecer o alcance da meta ou desfavorecer o alcance da meta daquele resultado. Então, quando esse campo, né, de preencher ali, já classificar as causas raízes, é muito interessante, porque quem está ali executando a análise no dia a dia, já sabe as possíveis causas, as causas comuns que acontecem para a gente não alcançar o resultado. E aí, automaticamente, a gente já pode preencher e deixar preenchido. Vai facilitar muito mais a análise crítica. Porque aí é 2 cliques, né, Paulinha? Você clica e já define a ação. Isso, e tá quando bom? eu não preencho... Ficou claro, pessoal? Porque o pessoal tem dificuldade. Queria tirar uma dúvida. Pode, Valéria. Claro, vamos lá. Eu fiquei na dúvida em uma questão, que a gente não usa esse modelo. A gente usa o Ishikawa, e aí a gente usa também os 5 porquês para tentar achar as causas raízes. Identifica primeiro qual o M, onde que está, e depois, para cada M, usa a ferramenta, né, dos 5 porquês. E minha dúvida foi a seguinte, quando você falou, Paulinha, para cada indicador, eu tenho que fazer uma análise dos possíveis riscos que aconteçam em cadastrar, por indicador, ou isso aí é genérico, vamos dizer assim? A gente faz um cadastro genérico para todos. Como é que funciona? Entendeu? Hoje é por indicador. Então, as causas raízes também, as possíveis causas ali serem individuais, assim, por tipo de indicador, então hoje ele é individual. Para cada indicador, eu vou cadastrar até 5 possíveis causas em cada um dos M's. Então, ele é exclusivo mesmo para cada indicador, não é genérico, porque talvez nem para todos ia atender da mesma forma, né? Respondido, Valéria? Sim. Só uma dica, Valéria. A gente sempre orienta os nossos clientes realmente a executar desses passos aí que você disse mesmo.
Porque para a gente chegar na causa raiz, a gente precisa perguntar ali 5 vezes ou mais vezes, né? Para a gente conseguir chegar na causa raiz daquele problema, né? E para identificar aquilo que está impactando. Não tem problema. Após identificar a causa raiz do problema, a gente classifica no 6M. Fica muito mais fácil. Identificamos a causa raiz, classificamos no 6M, método, mão de obra e assim por diante. Né? Então, é só uma dica aí para facilitar na hora da execução da análise crítica. Bem, então, Ok, obrigada, mesmo se não utilizar dessa forma, pode utilizar só os 6, vai aparecer as 6 caixinhas mesmo, de cada um dos M's, mas não vai aparecer as possíveis causas ali desdobradas, né? Mas dá para utilizar. E a qualquer momento a gente pode preencher, né, Paulina? Não precisa só deixar aquelas que estão previamente cadastradas. A qualquer momento, qualquer análise, a gente pode preencher, não é um campo bloqueado. Isso mesmo. Posso ir lá e modificar, tá? Paula, Pode falar. posso fazer uma pergunta? Claro, Marina. Nesse Ishikawa que aparece aí, o problema, a gente também consegue colocar na hora? Ou tem que cadastrar antes? No caso... Pode falar, Vitor. Pode falar? O problema sempre vai ser, no caso ali, vai estar na cabeça do peixe, né, que a gente fala, vai ser o indicador que a gente cadastrou, vai ser o nome do indicador. Então, a gente não consegue alterar ali por causa disso, porque nós já identificamos que o problema ali, não é o que a gente está investigando, na verdade, sempre vai estar na cabeça do peixe, ali na espinha, né? Então, a gente já coloca o nome do indicador e a gente não consegue alterar nesse momento, né? Exato. Sempre vai ser o nome do seu indicador. E logo abaixo aqui eu tenho a situação, né, das ações da análise crítica anterior, que é o que o Vitor falou, né, para a gente sempre resgatar o que foi realizado nas anteriores, né, então sempre trazer aqui o status, o que a gente vai propor, se está pendente, se já foi concluído, o que a gente tem ali de andamento, né. Aqui, a situação da meta do meu indicador, que ele já me informa lá em cima. A tendência do indicador, eu mostro para vocês qual gráfico, a gente consegue essa informação. E a ação a ser tomada, igual aquele quadrinho que o Vitor acabou de mostrar para a gente lá, tá bom? Outras coisas que a gente pode fazer aqui, após definir a tomada de ação aqui, eu posso vir aqui e incluir um plano de ação, nesse caso está aqui editar, porque a gente já incluiu um plano de ação no resultado desse indicador, ou até incluir uma não conformidade, que ele te leva para o módulo de não conformidades para relatar ali algo que você identificou ali de falhas nos processos, né? Dúvida, Paulinha. Quando que a gente preenche o plano de ação e quando que a gente preenche o campo aberto de ação? O pessoal tem dúvida disso também. Quando? Quando é que na análise crítica eu devo preencher, gerar um plano de ação, ou quando só a sugestão de ação lá no campo aberto já é suficiente? Porque eu falo com o pessoal tem muita dúvida disso, assim, quando é que eu devo gerar um plano de ação? E aí eu falo com o pessoal, existem ações que nós vamos identificar na análise crítica que é ação a longo prazo, que a gente não consegue resolver de um mês para o outro, né? Às vezes é um indicador de um planejamento estratégico, às vezes é um indicador que vai definir uma ação mais a longo prazo. Então, nesses casos, é importante a gente definir um plano de ação até para facilitar, na hora da análise, a gente vincular aquele plano de ação que já está gerado ou está sendo alimentado. Então, só uma coisa que o pessoal tem dúvida, e aí é legal compartilhar. Isso mesmo. Então, a própria ferramenta aqui, ela disponibiliza que você pode incluir um plano de ação já existente, que ele vai aparecer, nesse caso aqui, ele já está vinculado, mas sempre ele aparece um botãozinho roxo que você pode vincular um já existente, e você pode aqui incluir os meses que você está relatando ali, aquele indicador, né, para analisar ali durante aqueles períodos do seu indicador dentro desse plano de ação, ou eu posso criar um novo mesmo. Então, ele vai te dar essas duas opções, tá? Certinho, legal. Pessoal? E aqui, pode falar, Claudinha.
Paulinha, vai depender também da orientação do escritório da qualidade ou do consultor de estabelecer, né, Vitor, aquela sistemática. Indicador com meta não alcançada, obrigatória, elaboração de um plano de ação corretivo e a apresentação dessas ações, acompanhamento. Indicador com meta alcançada, mas tendência desfavorável, eu faço assim. Indicador com meta não alcançada, plano de ação. Indicador com meta alcançada, mas tendência desfavorável, você vai fazer um plano de ação também, porque ele pode vir no próximo mês ou não alcançar a meta. Ou através daquela ação, aquele planejamento, aquele plano de ação vinculado, já melhorou, e aí a gente só vai acompanhar. Isso mesmo. E aí eu também falo com o pessoal, né, Claudinha? 2 análises críticas com resultado desfavorável, meta não alcançada, já caracteriza a gente definir um plano de ação, porque dois períodos de um indicador que está não alcançado, é um problema maior, a gente precisa parar para definir um plano de ação, né? Dependendo do caso, no primeiro período eu já mando fazer plano de ação. Sou mais brava que você. Aí. Pessoal, e por fim aqui, quando eu tenho aqui o meu indicador, quero olhar a tendência dele, eu aconselho vocês buscarem nesse gráfico do lado de fora do indicador, que é no botão rosa aqui, que eu vou ter o gráfico aqui do meu indicador, ele mostra a direção da seta desse indicador. Só um pouquinho que minha tela diminuiu e aumentou aqui de novo. Mas tá dando pra... Deixa eu só aumentar o zoom aqui de novo da minha tela, que ela deu uma desconfiguração. E aí eu tenho aqui, no filtro, eu tenho a parte aqui que eu posso marcar painel de bordo. Esse painel de bordo é o mesmo que aparece lá no módulo do BSC, que ele é bem interessante, que vocês podem usar, que é a questão da tendência. Então, ele vai mostrar aqui, ó, a tendência, que é a bolinha do meio aqui, ela vai mostrar aqui se ela está desfavorável, favorável, desfavorável, ou se ela está constante entre um período e outro. Você pode olhar o período atual, se ele está desfavorável, favorável, ou se ele continua ali no limite. E aqui um comparativo entre o último e o penúltimo período. Então, vocês não precisam ir lá no BSC para ver esse painel de bordo aqui. É só habilitar ele aqui no filtro, aqui, ó, marcar esse box aqui, painel de bordo, que vocês vão verificar aqui o gráfico. Se achar difícil analisar aqui apenas a tendência aqui, pode olhar no painel de bordo. E aí eu posso colocar os valores aqui e eu posso olhar no painel de bordo, que fica mais fácil. Legal. Valéria, tem uma dúvida. Sim, pode falar, Valéria. Posso tirar? Ah, sim, pode falar. Eu estava digitando. Eu queria saber só uma coisinha. Tem diferença para visualização das ações abertas pelo atalho lá no indicador e as que são abertas no módulo de ações e projetos? Você fala quando você vinculou um plano de ação lá no indicador? Isso. E quando eu uso, em vez de vincular pelo indicador, vou lá, abro uma ação ou um projeto lá no módulo Ações e Projetos, depois eu vinculo o indicador. Queria saber se tem alguma diferença, no caso, para visualização. Todas as vezes que você vincular, ou quando você faz ali, lançou o resultado e vinculei um plano de ação, você vai conseguir encontrar ele aqui, nesse ícone aqui de ações. Quando você fez ele lá no módulo de ações e projetos e vinculou o resultado, ele também vai aparecer aqui. Essa questão aqui, desse botão verdinho, é que você tem um atalho para você identificar todos os seus planos de ação que estão vinculados a esse indicador. Então, você consegue um acesso mais fácil a esse plano de ação. Que aqui, quando eu cliquei, ele vai aparecer aqui só esse plano de ação que está vinculado ao resultado desse indicador. Quando eu vou lá no módulo de ações e projetos, ele vai estar lá também. Só que é mais difícil, talvez, você encontrar ele. Então, quando você vai atualizar seus planos de ação que estão vinculados ao resultado de um indicador, sempre vai naquele atalho ali do botãozinho verde, que você vai identificar ele mais fácil. Não sei eu se... entendo que a Valéria está perguntando. Eu acho que é isso, Valéria. Quando a gente está fazendo análise crítica, a gente tem muito medo de perder a análise, que a gente já demorou um tempo para fazer análise genérica e tudo mais, e os outros campos que a gente preencheu. Então, o nosso medo, eu entendo o pessoal da qualidade, é perder tudo que a gente fez para vincular um plano de ação.
Então, assim, pessoal, em medidas práticas, não tem problema. Ou vinculo, ou crio antes e vinculo depois, não tem problema, né, Paulinho? Não tem, a ordem ali não vai interferir. Sempre você vai conseguir achar ele de fácil acesso aqui nesse atalho, mas faça a análise primeiro, grava ela direitinho, depois você inclui um plano de ação para não perder nenhum nem outra informação. Então, não vai fazer diferença se você, depois de alguns dias, ir lá e vincular um plano de ação ao resultado desse indicador, não, tá bom? Isso aí. Ficou claro, Valéria? Ficou sim. Obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que a gente já está caminhando para o final. Alguma coisa que vocês querem compartilhar? Fez sentido para vocês? Não fez sentido? Ajudou? Não ajudou? Quem quiser relatar para a gente aí, seria legal. Agora é o momento. Podem perguntar, compartilhar o que vocês acharam. Sim. Valéria, bom, ajudou sim, inclusive até tirar algumas dúvidas, e a questão do que a gente pode utilizar da ferramenta, para mim foi bem produtivo. Legal. Sim, bom, e só uma questão mesmo, aí que já é técnica, como diz o Vitor, que é a nossa dificuldade para análise da causa raiz. Aquela história, como você falou, Vitor, que é um trabalho de formiguinha da qualidade, né? Mas as pessoas têm uma tendência muito grande de tratar o problema e não a causa raiz. Então, de vez em quando, a gente tem que retornar uma análise ou fazer com o setor. Então, assim, para mim, o ponto-chave, mas é questão técnica, mais técnica mesmo, de como eu vou tratar a minha causa raiz e não o problema. Isso aí, Valéria, é o dia a dia nosso, né? A gente vai sempre realmente ter essa dificuldade. Mas a dica que a gente pode dar, que eu posso dar para vocês quando fizer análise crítica, senta com alguém do colega do trabalho de vocês, do processo de vocês, que tem relação com aquele indicador, enfim, porque no momento que a gente está fazendo, é bem legal quando a gente consegue discutir, porque vão surgir ali dúvidas que nós mesmos temos dificuldade, muitas vezes, quando a gente está ali fazendo, e a gente sente essa dificuldade. Então, é legal de vocês compartilharem, aí pegar uma pessoa, falar, olha, ficou claro, e será que é isso mesmo? O que você acha? Vamos discutir junto. Eu acho que a gente não pode fazer isso de uma forma tocada e uma coisa definitiva, né? Então, eu acho que a questão também acaba virando uma rotina aquilo ali, e você vai pegando, e você vai falando, será que isso mesmo foi a causa? Vamos pensar mais para frente. Eu acho que foi isso, até vocês chegarem num consenso, e cada vez mais fazendo a análise crítica mesmo, definindo a causa raiz, utilizando o diagrama de Chicago, os 5 porquês, e as análises vão ficando cada vez melhores. Ainda assim, no início é difícil, hoje nós temos vários clientes que têm, já é certificado, já é acreditado, e até hoje, assim, a gente não encontra análises críticas perfeitas, mas a gente tenta conseguir melhorar com esses campos, fazer com que vocês cheguem ao raciocínio correto e desenhe toda a análise crítica do momento que eu, Cláudia, que não sou do setor X, sente ali no computador, leia a sua análise, entenda, porque até mesmo futuramente numa auditoria externa, o auditor faz isso, ele não quer que você explique para ele o que aconteceu, ele quer ler a sua análise crítica e quer entender o que aconteceu através dela, só ela basta para ele. Então vocês têm que pensar nisso. Se outra pessoa, um leigo, lê a minha análise crítica, ele vai entender? Aí a gente consegue chegar mais verdadeiramente na causa raiz do problema. Uma boa análise. Pensar também, né? Muito... Como que é? Pode falar, Marina. Desculpa. Marina, seu áudio está fechado. Que eu falei que uma boa análise crítica qualquer um entende mesmo. Qualquer um. E o teste é esse, você fez a análise, você está na dúvida, chama alguém de outro setor e fala, lê aí e me explica o que você entendeu. Porque aí você vai melhorando a sua análise. Exatamente. E às vezes também a gente fica com medo, né, de definir mais de uma causa raiz. Não tem problema, gente. A nossa complexidade do sistema de saúde hoje, né, às vezes são várias frentes, é a história do queijo suíço, né? São várias entradas ali, várias barreiras que precisam ser ultrapassadas para acontecer o problema, acontecer a falha. Então, é normal que tenha várias
causas raízes. Não tem problema. Preenche e define a ação, né? Legal. Então, acho que é isso. Já temos até sugestões aqui, Vitor, para o próximo Mesa Redonda, né? Estão falando que Thaís e Rosana sugeriram um plano de ação. Eu vi. Não Estamos basta. felizes aí, né, com o feedback, com a sugestão, né, com o fato de vocês terem se disponibilizado. Passamos um pouquinho do horário, mas se estamos aqui é sinal de que foi proveitoso, a interação foi muito boa, obrigada por todo mundo que participou. Se mais alguém tiver alguma dúvida, né, Vitor, pode ficar à vontade para perguntar. Agora é a hora. E eu deixei também aí no final, né, nosso agradecimento e as nossas redes, né, de telefone, tem meu telefone, meu e-mail aí, as redes sociais, a gente está aí, compartilhem com a gente, liguem, tirem dúvidas, não fiquem na dificuldade. Dúvidas, pode acessar o chat, o grupo colaborativo no desafio. Isso, eu coloquei meu telefone e tal, mas o pessoal tem no momento lá da dificuldade, chama no chat, Paulinha, Stephanie, né? no chat, chama Paulinha, as meninas Stephanie. Use e abusa, é o que eu falo com os clientes. A gente sempre foca nisso, não fiquem na dúvida, sempre recorra a gente, se no chat a gente não consegue, a gente olha um consultor que tá aí no dia a dia das instituições para auxiliar, tá? A gente ficou muito feliz de ter esse momento com vocês, de ter essa interação com vocês. Espero que tenham gostado e a gente vai fazer as próximas aí para a gente ter essa interação que foi muito bacana, tá bom? Sim, sim. Eu até coloquei aqui no nosso bate-papo do ensino, o e-mail do ensino, caso vocês precisem, né, de algum retorno relacionado aí à usabilidade da plataforma, né, como que funciona, as atividades, o processo, então, se entrar em contato com o ensino, que a gente não tiver propriedade para falar, a gente encaminha, pede um socorro para o Vitor, para as meninas, né, se mais alguém quiser contribuir, a gente já vai encaminhando aí para as últimas informações. Eu acho que eu cortei alguém, me desculpa. Foi você, Marina? Não, eu estava só agradecendo, mas eu escrevi no chat. Obrigada, gente, foi ótimo. Que bom. Bom, nós agradecemos, estamos muito felizes, né, em nome de toda a equipe aí, eu agradeço pela participação de todo mundo. As novidades não param, né, o desafio está bombando, estamos aí, passamos da metade, né, dessa trajetória, dessa competição, e além de ser algo, assim, para instigar o nosso lado competitivo, traz muito aprendizado, muita interação, é a oportunidade que a gente tem de interagir com as pessoas que passam pelas mesmas dificuldades, né, de outras instituições, é um momento de dividir as experiências, então a gente tem se esforçado bastante para contemplar aí todos os aspectos, apresentar o sistema SIGQuali da melhor forma possível e mostrar o quanto é benéfico o uso do sistema, o quanto facilita, né, o dia a dia da organização. Então, as demais dúvidas que forem surgindo podem encaminhar para a gente. Nós teremos o segundo momento como esse, mais ou menos, né, na primeira semana de novembro, vai ser ao final do 7º módulo. Então, se preparem aí, a gente vai comunicar com antecedência, teremos uma segunda mesa redonda. Se Deus quiser, traremos coisas novas, traremos, né, melhorias, vamos estudar aí esse primeiro formato para a gente fazer um momento ainda mais proveitoso para todo mundo. Nesse momento, né, nessa segunda mesa redonda, vamos lançar o nosso grande desafio final, a nossa etapa final, né, que será aí bastante significativa para essa contagem, para esse ranking, né? Então, continue se dedicando aí à etapa gênio. Muitas novidades aí ainda vão permear o nosso desafio. Ainda estamos na metade do processo. Então, nas demais, né, dúvidas, estamos à disposição. Muito obrigada mais uma vez, foi um prazer. E queremos registrar esse momento, né, pessoal? Quem puder abrir aí a sua câmera, vamos fazer um print bem bonito dessa tela para registrar esse primeiro contato. E não deixe de replicar, claro, para os demais colegas. Lembrando que a gravação ficará disponível. Então, quem tem aí a sua câmera, quiser abrir, vamos se ajeitando aí para todo mundo aparecer. Paulinha, você faz esse print para a gente, Vitor. Aninha, eu sei que tem câmera, mas alguém quer aparecer? Um sorriso bonito. Primeiro aqui, deixa eu salvar. Bom, gostaria de agradecer, o pessoal está falando aqui no chat, Thaís, né, que gostou bastante da mesa, ficamos muito felizes, viu, Thaís?
né? Eu sei que muita gente tem as demandas aí corridas, mas se dispuseram a estar aqui com a gente e foi, com certeza, muito gratificante para a gente também. Já fez o print? Então vamos lá, vamos rir. Sorriso. De novo? Pronto. Ah, a Laís está Então, sem ótimo. câmera. Pena. Não tem problema, nós vamos compartilhar e você compartilha aí, marca a gente. Grupo IAG Saúde, marca a gente. Isso aí. Tá feito, gente.